ou no meio dos anciões, e ele declarava em público que ele agora era responsável pelos seus atos. Aquilo que ele fazia não podia cair a carga sobre o seu papai e a sua mamãe. No Antigo Testamento, se o filho pecasse, toda a casa morria, era apedrejado todos da família por causa do pecado do filho. Por isso eles tinham que chegar em público e decretar que eles eram responsáveis pelos seus atos. E esse jovem, que não menciona a sua idade, ele começa a viver uma fase da sua vida que era a fase do conhecimento. Por que não dizer um jovem, um adolescente, quando ele começa a ver as coisas aí fora, começa a ter conhecimento das coisas aí fora? E muitas vezes, irmão, querendo ou não, não adianta nós taparmos o sol com a peneira, mas existem alguns jovens que ficam tão fissurados pelas coisas lá fora que o olho brilha e sai lágrima, porque começa a ter conhecimento e acha que tudo aquilo que ele está vendo são coisas boas. Meu Deus! Esse jovem, ele começou a fase do conhecimento. Creio que ele saía com seu pai, pastor Daniel, e quando ele saía para passear com seu pai nas cidades circunvizinhas, ele ficava maravilhado de ver tantas pessoas andar de um lado para o outro, e quando ele via, ele ficava vislumbrado. Deus, aleluia. Observa o versículo 13, quando diz assim que poucos dias depois ele ajunta tudo e ele parte para uma terra longínqua. Fase do conhecimento. E esta fase do conhecimento, se nós não tivermos o discernimento das coisas, não podemos ou não conseguimos filtrar o que é bom e o que é ruim. E esse jovem, na fase do conhecimento, ele não soube filtrar o que era bom e o que era ruim. Ele chega no seu pai e diz: pai, da minha parte. Em algumas traduções bíblicas diz: da minha herança, ou da minha fazenda que me pertence. Deus. O costume judaico não era dividir a herança aos filhos antes dele contrair o casamento. Mas o pai amoroso, carinhoso, vendo o filho totalmente entusiasmado pelos conhecimentos que ele estava adquirindo, ele resolve de dar aquilo que o filho queria. Irmãos, há um grande perigo, jovens que aqui estão esta noite, quando nós não filtramos aquilo que nós estamos conhecendo. Mas eu sou jovem. Não, irmãos. O diabo luta sorrateiramente contra toda a igreja do Senhor, tentando arrebatar os crentes para levar para o inferno. Mas uma coisa é certa: o sangue de Jesus Cristo de Nazaré está sobre a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas era uma fase que esse jovem estava passando, a fase do conhecimento. E ele, quando ele via as coisas, que ele ficava maravilhado, ele falou assim: bom, eu vou embora da minha casa. Eu estou debaixo da tutela de papai. Estou cercado pelos seus súditos. A casa está toda... eu não tenho espaço. E como o homem é dotado de capacidade mental e de livre-arbítrio para escolher o caminho que deve seguir, ele escolhe. E deixa eu dizer algo: o pai, ele não impede nossas escolhas. O que fazemos dá consequências e nós temos que pagar por elas. Meu Deus, é a fase de conhecimento. E ele sai. Deus. E ele começa agora a viver a fase da liberdade de escolha. É a segunda fase da vida dele. O versículo 13, quando ele sai e ele vai para uma terra longínqua,
diz que Ele leva todos os seus pertences. Escute, o que Deus te deu vale mais do que o ouro